Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14, diz a palavra de Deus. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se à frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz em choro. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Até aqui. Quando nós falamos sobre Abraão, inevitavelmente nós estamos falando sobre uma das grandes, uma das maiores referências na Bíblia Sagrada. Abraão, ele é para nós um exemplo de fé, um exemplo de humildade, um exemplo de obediência, um exemplo de dedicação. E sem sombra de dúvidas, Abraão, ele deixa-nos como maior exemplo o momento em que Deus lhe pede o seu filho em sacrifício, e Abraão entrega o seu filho em sacrifício a Deus. E a sua atitude rende a ele o título de pai da fé, rende também a ele o título de amigo de Deus, e torna-se então uma grande referência. A Bíblia Sagrada nos diz, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4 e versículo de número 11, que Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Para você ter uma ideia da dimensão, da importância que tem este homem, Abraão é um dos heróis da fé. E Abraão se torna então para nós, de fato, esse grande referencial. E nós, geralmente, tendemos a olhar de fato para os gigantes. Nós olhamos para os grandes, e é assim que tem que ser. Se nós queremos ter uma vida de sucesso, uma vida abençoada, uma vida repleta da presença de Deus, nós temos que olhar sempre para os maiores, sempre para os melhores. E muitas vezes, quando olhamos para os maiores, nós desenvolvemos uma admiração extrema pelos grandes, pelos maiores. E isso se torna muitas vezes em nós algo muito semelhante à idolatria. E nós temos a tendência de olhar para pessoas as quais nós admiramos, e de tanto admirarmos tais pessoas, nós muitas vezes não conseguimos enxergar nessas pessoas até mesmo nenhum defeito. Porém, quando eu olho para Abraão, eu vejo sim nele um homem que de fato teve a sua história muito bem consolidada e muito bem construída com Deus. Mas Abraão também falhou. Abraão também pecou. A Bíblia Sagrada diz que Deus havia prometido a Abraão um filho. E quando a Bíblia diz que Deus promete a Abraão um filho, Abraão recebe a palavra de Deus, e Abraão fica esperando o cumprimento da promessa de Deus. E o tempo vai passando, e a Bíblia Sagrada diz que Deus não lhe dava esse filho, ou melhor, por mais que a Bíblia não mencione textualmente isso, mas a Bíblia nos mostra que essa promessa demorava-se a se cumprir. E em determinado momento, Abraão, já avançado em idade, a sua mulher Sara chega para ele e diz: o Senhor me impede de gerar, o Senhor me impede de dar à luz um filho. E nós sabemos quanto isso era importante nos dias de Abraão, naquela sociedade. A mulher que não tivesse a competência, a capacidade, a bênção, a disposição, o privilégio de gerar, ela era considerada amaldiçoada. E a maior herança dos pais eram os filhos. O homem precisava ter uma família grande para que ele de fato fosse ou sentisse-se abençoado. E Abraão tinha esse problema, Abraão tinha essa dificuldade, pois ele não conseguia ser pai, porque a sua mulher era estéril. E em determinado momento a sua mulher chega para ele e diz: o Senhor me impediu de dar à luz,
o Senhor me impediu de gerar, então eu vou te dar a minha escrava Agar. Você vai pegar a minha escrava Agar e você vai se deitar com ela, e ela irá conceber um filho, e o filho que ela conceber será o nosso filho. Abraão então ouve a voz da sua mulher, atende ao conselho da sua mulher, e naturalmente ele se deita com Agar, e Agar engravida. E a Bíblia Sagrada diz que após o menino nascer, Agar então começa a desprezar Sara. Abraão era um homem sábio, Abraão era um homem experiente, Abraão era um homem que estava começando a conhecer a Deus, estava começando a trilhar a sua caminhada com Deus. E quando ele ouve a voz da sua esposa, ele comete um erro, e ele comete um erro gravíssimo, um erro que iria ficar marcado na sua vida, marcado na sua história, um erro que inevitavelmente lá na frente traria consequências para ele, e não apenas para ele, mas traria consequência também para o seu povo, traria consequência para aqueles de quem Deus disse que faria uma grande nação. Então, quando Sara aconselha o seu marido a se deitar com a sua empregada, a primeira lição que nós aprendemos é que nós não podemos ou não devemos ouvir alguém que não está sendo amparado, aconselhado, orientado por Deus. Muitas pessoas se levantam para nos aconselhar, para nos direcionar, para nos trazer uma palavra, e a mensagem é: nunca ouça uma pessoa que não é orientada por Deus. Quando você ouve uma pessoa que não é orientada por Deus, quando você dá atenção ao conselho de alguém que não é orientado por Deus, inevitavelmente você cometerá erros. E esses erros inevitavelmente trarão consequências, e muitas vezes consequências graves e drásticas sobre a sua vida. Sara se envolve em algo que era direto entre Abraão e Deus. Era uma palavra que Deus tinha dado a Abraão, era uma aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. Então aprenda uma coisa: não deixe que ninguém interfira na sua aliança com Deus, não deixe que ninguém se envolva na sua aliança com Deus, não deixe que ninguém se coloque entre você e Deus. Se Deus falou algo para você, se Deus tem direcionado você, então ouça a Deus. Podem se levantar tantas quantas forem as pessoas para te dizer o contrário, para te aconselhar, para te direcionar, para te dar alternativas. Em nome de Jesus, não escute, não deixe que ninguém, absolutamente ninguém, interfira na sua relação com Deus. Deus, quando estabelece uma aliança com o homem, Ele cumpre a sua aliança, Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre a sua promessa. A Bíblia Sagrada diz que Deus vela em cumprir a sua palavra. Jeremias 1 e versículo 12. Deus vela em cumprir aquilo que Ele fala. Deus honra aquilo que Ele promete. E muitas vezes, aquilo que Deus falou pode demorar um pouco, porque nós precisamos compreender que as coisas acontecem exatamente no tempo de Deus, no tempo propício a Ele, no tempo determinado por Ele. Mas se Ele falou, Ele cumpre. Se Ele falou, aquilo que Ele falou vai acontecer. Então, em nome de Jesus, não escute quem não escuta a Deus. Não deixe que ninguém intervenha ou interfira na sua relação com Deus. Interfira na aliança que Deus estabeleceu com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando isso acontece, Abraão tem 86 anos. Exatamente 14 anos depois, a promessa de Deus se cumpre. E Deus, quando Abraão toma a sua escrava, a escrava da sua esposa, e deita-se com ela, Deus não fala nada. Deus deixa Abraão bem à vontade. 14 anos depois, Deus cumpre a promessa, e Sara engravida. E quando Sara engravida, agora o menino que nasceu de Agar tem 14 anos. Isaac então nasce. E a Bíblia diz que quando Isaac nasce, então
a Bíblia Sagrada diz que Ismael, agora com 14 anos, ele zomba de Isaac. E quando a Bíblia Sagrada diz que ele zomba de Isaac, Sara chega para Abraão e diz: despede o menino e despede a escrava. E Abraão agora se vê em uma sinuca de bico. Sara é sua esposa, Isaac é seu filho, o filho da promessa. Mas Ismael também é seu filho. Ismael é seu primogênito. Então como agora desprezar o seu filho primogênito? Quando ele se deitou com Agar, Deus não falou nada. E isso, muitas vezes, tem levado pessoas a se afundarem no pecado, porque tomam atitudes pecaminosas, tomam atitudes equivocadas diante de Deus, e Deus não fala nada. Deus fica só observando. E a pessoa entende de forma equivocada que Deus está abonando, que Deus está aprovando a sua atitude. Entenda, o silêncio de Deus muitas vezes é um silêncio de reprovação. Porém, o fato de ele ficar em silêncio é porque ele sabe que a própria vida se encarregará de mostrar para você que você está errado. E ele fica em silêncio para que ele não seja acusado muitas vezes. Ele fica em silêncio, esperando as coisas acontecerem para que você enxergue onde você errou, onde você tropeçou, onde você caiu. E entenda isso: a vida inevitavelmente trará sobre você as dívidas do passado. A vida inevitavelmente irá cobrar de você as dívidas do passado. Ele cometeu um erro lá atrás. 14 anos se passaram e estava tudo bem, mas a conta chegou. Agora o problema está formado, e agora ele está vivendo um dilema. Ele, para honrar a sua esposa e honrar o seu filho, que era fruto da promessa de Deus, precisa então se desfazer, despedir e abandonar o seu filho primogênito. Agora ele precisa fazer uma escolha. Ele poderia ter feito uma escolha 14 anos antes. E a escolha que ele deveria ter feito 14 anos antes era de se manter fiel à promessa de Deus. Era de se manter firme à aliança que Deus estabeleceu com ele. Mas naquele momento ele preferiu tentar ajudar a Deus. E agora ele precisa fazer essa escolha do mesmo jeito. Da mesma forma que ele precisou fazer uma escolha antes, agora ele tem que fazer essa escolha. Porém, essa escolha agora é muito mais difícil, porque uma coisa é escolher em fazer um ato, e a partir desse ato gerar uma criança. Outra coisa bem diferente é agora ter que rejeitar uma criança, um adolescente já com 14 anos. E a Bíblia diz que Abraão se entristece por causa daquilo. Abraão se entristece por causa daquilo que Sara impõe a ele. Entenda que aquele erro de Abraão custou muito caro. E naquela situação todos sofreram. Sara sofreu porque Sara viu outra mulher dar luz a um filho do seu marido. Sara sofreu porque ela viu a sua escrava agora desprezá-la, agora zombar dela. Sara sofreu porque viu que ela não era de fato a mãe daquele menino. Por mais que o menino fosse filho da sua escrava, ela não era a mãe. E ela nunca se sentiria a mãe daquele menino. Porém Agar também sofreu, porque Agar não pediu para se deitar com Abraão. Agar não pediu para ser mãe. Agar não pediu para ter aquele menino. E agora ela está sofrendo as consequências daquele ato. O menino também sofreu, pois não pediu para vir ao mundo, não pediu para nascer, não tem culpa de ter nascido, mas agora é abandonado pelo seu pai, agora é rejeitado pelo seu pai, e agora é enviado pelo seu pai ao deserto. E entenda,
se dependesse de Abraão, da forma que Abraão despediu Agar e Ismael, os dois morreriam. Então Abraão não está apenas desprezando o seu filho, Abraão está condenando o seu filho à morte. Então aquele menino sofre também. E o próprio Abraão agora está sofrendo também, porque ele precisa fazer essa escolha. E por mais que ele tivesse que tomar essa decisão extremamente difícil, seria necessário. Ele sabia que aquele menino era seu filho, era sangue seu. E ele sabia que inevitavelmente aquele menino iria morrer. Se ele despedisse aquele menino da forma que ele estava fazendo, aquele menino iria morrer. Abraão então se entristece. Quando ele se entristece, Deus fala com ele e diz: fica triste não, escuta a tua mulher. Você não quer escutar a sua mulher? Quando a tua mulher deu o primeiro conselho a você, você não escutou? Então agora escuta ela de novo. Ela não está mandando você mandar o menino embora e a mulher embora? Então manda, porque o filho da promessa é Isaac. É a partir de Isaac que eu vou fazer de ti uma grande nação. Então compreenda, o que vai trazer a bênção é você se manter fiel à aliança estabelecida por Deus. A descendência virá de Isaac. E não adianta querer dar uma mãozinha para Deus, não adianta querer ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda para cumprir os seus propósitos. Deus não precisa da sua ajuda para que os seus planos ocorram e aconteçam. Entenda, quando nós colocamos a nossa mão, de fato, nós atrapalhamos os planos de Deus. Então não coloque a sua mão, deixe Deus conduzir a coisa da forma que Ele quer conduzir. Deus não precisa da sua ajuda para cumprir os seus planos. E se Ele disse que faria, Ele fará. Então apenas aquieta-te e reconhece que o Senhor é teu Deus. Reconhece que Ele é Senhor, reconhece que Ele é soberano, reconhece que Ele tem todo o poder, reconhece que Ele tem toda a autoridade. Reconheça quem Ele é e apenas descanse e aguarde no Senhor. Talvez a vida hoje esteja cobrando algumas coisas de você. Talvez algumas dívidas do passado estejam vindo à tona para te cobrar, da mesma forma que vieram sobre a vida de Abraão. Porém, se as dívidas estão vindo a você hoje, o apóstolo Paulo diz que Jesus rasgou o escrito da dívida. Jesus pegou a nota promissória na qual estava o nosso nome, rasgou e expôs e disse: está pago, eu paguei com o meu sangue, eu paguei com o meu sacrifício. A vida vai te cobrar muitas coisas, mas Jesus assumiu essa dívida. Jesus tomou para si e Ele te isenta de pagar essa conta. Porém, Ele te alerta: hoje você terá o seu escrito de dívida anulado. Mas da mesma forma que Ele disse para aquela mulher adúltera, Ele disse para você: vá e não peques mais. Deus zera a tua conta, e Deus não leva em consideração aquilo que você fez anteriormente. A Bíblia Sagrada nos diz em Atos capítulo 17 e versículo 30 que Deus não toma em conta o tempo da ignorância, antes chama os homens ao arrependimento. Então, se a vida está te cobrando algumas coisas hoje, Jesus está te convidando ao arrependimento. Jesus está te convidando a fazer parte da aliança. Jesus está te convidando a celebrar com Ele e selar com Ele uma aliança. E é a partir dessa aliança estabelecida por Ele, entre Ele e você. Não é entre Ele e o seu vizinho, não é entre Ele e o seu parente, não é entre Ele e seu pai e sua mãe, marido, esposa, irmão. Não, é entre Ele e você. É a partir dessa aliança que Ele zera a tua conta. É a partir dessa aliança que Ele pega os teus pecados e lança no mar.
É a partir dessa aliança que Ele te inocenta e limpa toda a tua ficha, em nome de Jesus. Você errou muitas vezes, como eu errei muitas vezes. Você erra, como eu erro. Nós erramos, como Abraão também errou. Mas assim como Deus deu a Abraão a alternativa, Deus está nos dando também. Tiago diz que Abraão foi justificado pela fé. E nós também podemos, devemos e seremos justificados pela fé. Então que a fé que Deus faz gerar-se e nascer no seu coração te conceda justiça, te faça justo diante dele. Inocente você, apague toda a culpa, limpe toda a mancha e te torne alvo como a neve em nome do Senhor Jesus Cristo. Agar foi um erro que você cometeu na trajetória da sua vida, mas Agar ficou no passado. Foi um erro na sua trajetória, mas Deus te chama hoje a uma vida nova. Deus te chama hoje a viver a plenitude da aliança, a plenitude da promessa, em nome de Jesus. Então ouça a sua voz e cele com Ele essa aliança, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que Abraão fez foi cometer um erro gravíssimo. E agora Deus intervém na situação para corrigir o erro de Abraão. E é diferente na nossa vida. Nós cometemos vários erros, e se nós hoje estamos aqui, e se nós hoje recebemos uma palavra de fé, de esperança, de renovo e de restauração, é porque Deus está fazendo com você a mesma coisa. Deus está corrigindo os erros que você cometeu. Mas entenda, você precisa equilibrar a sua caminhada. Você precisa alinhar-se à vontade de Deus. Não continue vivendo uma vida de pecado, de desobediência, de insubmissão, cometendo erros, cometendo equívocos, e esperando que Deus venha sempre corrigir, esperando que Deus venha sempre intervir. Existe um princípio que Deus estabeleceu na palavra, que é o princípio da reciprocidade. E Deus diz que muitas vezes o insensato terá que lidar com as consequências dos seus atos, para que ele aprenda. Então Deus te inocenta, Deus limpa você da sua culpa, do seu pecado. Mas entenda, essa é uma carta branca que Deus está te dando, para que a partir dela você reescreva a sua história. E quando Ele te dá a possibilidade de reescrever a sua história, Ele te dá a possibilidade de escrever essa história diferente. Então não use os mesmos erros, não use a mesma experiência, não use a mesma caneta, não use a mesma caligrafia para escrever a mesma coisa. Porque Deus poderá te deixar sofrer as consequências, para que através da experiência você aprenda. Você conhece o adágio popular que diz que muitas vezes é necessário apanhar para aprender. E Deus está alertando você para que você não precise passar por isso, para que você não precise apanhar, que você aprenda com o seu conselho, que você aprenda com a sua orientação, e que através do seu conselho e da sua orientação você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, desfrutar da plenitude da presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abraão agora pega pães, a Bíblia não diz quantos, pega um odre de água, coloca nos ombros de Agar, pega o menino e entrega a Agar, diz: seu tempo aqui acabou, vai embora, não tem mais espaço para você aqui. E Agar então pega alguns pães, um odre de água, uma vasilha, uma botija de água, é como se fosse um saco costurado, no qual tinha água. E ela pega aquilo e sai. A Bíblia Sagrada diz que ela sai errante pelo deserto de Berseba. Ou seja, aquela mulher sai sem destino. Até então a sua vida está estável,
ela tem casa, ela tem trabalho, ela tem família, ela tem onde ficar. Mas agora ela é pega de surpresa e é despedida da vida que ela leva. E ela sai pelo deserto errante, sem saber para onde vai, sem saber o que vai fazer da vida, sem saber que rumo tomar, sem saber se vai alcançar emprego em alguma outra fazenda, em alguma outra casa. Ela não sabe o que será da sua vida. E ela sai peregrinando com seu filho pelo deserto. E naturalmente ela sente fome, o menino sente fome também. Eles começam a comer os pães. Eles sentem sede, começam a beber a água. E daqui a pouco aquilo acaba. Compreendam uma coisa. Existem pessoas que desfrutarão apenas das bênçãos que estão contidas dentro da casa. Ao saírem da casa, essas pessoas peregrinarão pelo deserto. E no deserto passarão fome e escassez de água. No deserto, essas pessoas perecerão de fome e de sede. Na casa do Pai há pão e água, mas fora da casa do Pai há apenas um deserto, areia quente, perigos e a inevitável certeza da morte. Se você sai da casa do Pai, você está se entregando a essa vida de perigos. Você está andando errante pelo deserto da vida. Você saiu para andar sem destino. Você saiu para andar sem rumo. Você saiu para andar sem expectativa, sem esperança, sem saber para onde vai, sem estabilidade, sem conforto, sem alimento, sem água. Compreenda que o pão e a água fazem parte da casa do Pai. Então permaneça na casa do Pai. Se Abraão despediu Ismael da sua casa, o Pai não vai despedir você. O Pai não quer despedir você. O Pai não quer ver você longe. O Pai não quer ver você em perigos. O Pai quer te acolher, te abraçar, te dar carinho, te dar amor, te dar estabilidade e te dar a certeza de que você tem uma família, você tem um Pai que nunca vai te abandonar, que vai te dar sempre tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa. Ele nunca deixará você sem o seu auxílio. Então, em nome de Jesus, desfrute do pão e da água que você tem à vontade na casa do Pai. Na casa do Pai você nunca vai passar fome, nem nunca vai passar sede. Mas ao se ausentar da casa do Pai, ao sair da casa do Pai, você estará se entregando a uma vida de incertezas, a uma vida que estará fadada a muitos sofrimentos. E Deus, o Pai Santo, não quer isso para você. Agar agora com sede, o menino com sede, ela pega o menino, coloca debaixo de uma árvore e se ausenta, segundo diz o texto, a uma distância de um tiro de arco, alguma coisa como 180 metros de distância. E ela se ausenta, e o texto diz que ela se ausenta para não ver o menino morrer. O menino estava condenado à morte. E enquanto ela se ausenta, ela começa a chorar. E ela chora amargamente, ela chora desesperadamente. E eu acredito que naquela hora passa um filme na cabeça daquela mulher. Ela relembra daquilo que aconteceu 14 anos antes. E ela pensa, eu não precisava estar passando por isso. Eu não merecia estar passando por isso. Eu não me ofereci a Ele. Eu não me entreguei a Ele. Eu não me ofertei a Ele. Eu não pedi para ser mãe do filho dele. Eu estava vivendo a minha vida, tranquila, sossegada. Agora o menino nasceu, o menino cresceu. Eu amo meu filho.
E agora eu estou vendo que ele está prestes a morrer e eu não suporto ver isso. E ela chora amargamente. Isso nos mostra que muitas vezes nós também sofreremos por causa de erros de outras pessoas que nos afetarão. E aqui eu não me refiro a maldições, mas eu me refiro a ações. Há pessoas que terão atitudes com relação a nós que vão nos machucar, que vão nos ferir, que vão nos fazer muito mal. Nós não temos culpa disso, mas nós vamos sofrer por causa da atitude de muitas pessoas. Mas quando a injustiça das pessoas nos alcançar, a justiça de Deus prevalecerá sobre a nossa vida. Abraão foi injusto, errou e abandonou, condenou à morte. E quando aquela mulher está chorando, o choro dela, o choro do menino, sobem até Deus. E o anjo do Senhor fala com ela e diz: por que você está assim? O clamor do menino, o choro do menino chegou até Deus e Deus ouviu. Deus ainda ouve o choro do aflito. Deus ainda escuta o grito do angustiado. Deus ainda atende o necessitado, o desesperado. Quando ela ouve aquela palavra, Deus ouviu o choro do menino. A Bíblia Sagrada diz que ela recebe uma ordem. A ordem é: vai, pega o menino, levanta o menino e prossegue. E a Bíblia Sagrada diz que quando ela levanta-se, Deus abriu os seus olhos e ela então viu um poço de água. Talvez você esteja precisando que Deus venha abrir os seus olhos para que você enxergue o poço da água. Talvez Deus esteja precisando abrir os seus olhos para que você enxergue a fonte da água. Você está sedento e não enxerga a fonte da água. Você está cego, você está cega. Mas Deus vai abrir os seus olhos para você enxergar a fonte da água. Mas não é apenas a água física, a água cristalina, a água fresca que sacia a sede do seu corpo. Mas Deus vai abrir os seus olhos para que você enxergue a fonte da água da vida. E a fonte da água da vida vai te saciar, não hoje, mas vai te saciar pela eternidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus disse: não se preocupe, eu vou fazer do menino também uma grande nação. Ele não tem culpa do erro de Abraão. Agar não tem culpa do erro de Abraão. Então aquilo que o homem faz como injustiça, Deus transforma em bênção. Deus abençoa. E de fato, Ismael tornou-se uma grande nação. Porém, o ato de Abraão, ainda hoje, traz consequências para a sua descendência. Abraão, através de Isaac, é o pai dos hebreus, ou seja, dos judeus, dos israelitas. E Ismael, que também é filho de Abraão, é o antepassado, é o pai dos muçulmanos. E hoje você percebe, e não apenas de hoje, mas é uma guerra histórica entre muçulmanos e israelitas. Tudo isso por causa do erro de Abraão, 2000 anos antes de Jesus. 4000 anos se passaram. E esse erro ainda hoje traz consequências sobre a descendência de Isaac. Então haverão erros que trarão consequências drásticas para a nossa vida. Consequências permanentes para a nossa vida. Então, se você cometeu erros que trouxeram consequências permanentes para a sua vida, encontre em Cristo, ao menos, o auxílio para a sua alma, o perdão para a sua alma, a restauração para a sua alma e o descanso para a sua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aprenda, todo erro, inevitavelmente, trará consequências. Que Deus te livre dos erros, para que você não sofra dores
que de fato arrancarão de você lágrimas amargas, em nome de Jesus.